Por muito tempo eu achei que a autoestima era simplesmente eu me achar linda, eu me sentir confiante em tudo que eu fazia, mas a autoestima, ela é muito mais do que isso. E hoje eu percebo que a minha autoestima, ela era destruída por pequenas coisas que eu fazia diariamente, sem perceber, que acabavam minando a minha autoestima. Como, por exemplo, me comparar com outras pessoas, a necessidade que eu tinha de aprovação, tinha também muito medo da opinião de outras pessoas sobre o que eu estava fazendo. E o principal, eu acho que o pior de todos, era medo de não ser boa o suficiente. E o pior, sabe o que é? Porque eu tinha consciência dessas coisas que eu fazia, porém eu não conseguia mudar. Até que o ano passado eu resolvi viver um processo profundo de autoconhecimento para me poder entender o porquê que a minha autoestima era tão baixa e como que eu poderia melhorar isso. Porque quando você tem uma autoestima muito baixa, todas as áreas da sua vida não andam para a vida que você deseja ter. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gleite e aqui nesse canal eu compartilho um pouco da minha jornada para construir a vida que eu desejo viver, que eu quero ter. Então já se inscreve aqui no canal e se esse vídeo te ajudar, não se esqueça de deixar o like porque me ajuda muito. E bora pro vídeo. As coisas que eu percebi nesse processo é que muitas das vezes a autoestima baixa, ela não vem só porque você não acredita em você mesmo. Ela vem também porque você passa muito tempo vivendo a sua vida baseada nos outros. Eu falo isso por experiência própria. Eu vivia nesse campo de comparação com pessoas próximas a mim. Então, quando eu via alguma pessoa postando alguma conquista, eu achava que eu estava atrasada e aí isso me bloqueava internamente, sabe? Eu achava que eu tinha que viver aquela vida dela, eu achava que eu tinha que querer as mesmas coisas que ela e isso não fazia sentido para mim, sabe? Então, hoje, quando eu me pego fazendo essas comparações, eu faço uma única pergunta que muda todo o cenário. Eu pergunto: eu quero mesmo isso para minha vida? Eu quero realmente viver isso que essa pessoa está vivendo? E vão por mim, a resposta quase sempre é não. Por isso da importância do autoconhecimento, para você entender o que realmente você é e o que realmente você quer. Você vai perceber que muitas das coisas que outras pessoas próximas a você tá conquistando não faz sentido para você. E é exatamente isso que acontece agora comigo, sabe? Sempre quando eu me pego comparando, eu faço essa pergunta para mim. Para vocês terem noção, tempo desse atrás eu me sentia até muito orgulhosa de mim mesma, porque eu me peguei comparando com outra social media, né? Para quem não sabe, eu sou social media, trabalho nessa área. E ela estava postando, falando que estava trabalhando até 2 horas da manhã, e no outro dia ela postou que estava fechando um contrato muito bom com uma empresa boa. E eu me peguei comparando, tipo, nossa, Gleitiele, você devia fazer o mesmo, né? Você devia trabalhar até tarde, né? Você devia fazer apresentações melhores para você fechar com clientes maiores. E na mesma da hora eu peguei e me fiz essa pergunta. Eu falei assim: você quer realmente isso? E a resposta foi não. Gente, para falar a verdade, eu nem quero mais trabalhar nessa área como social media. Eu trabalho muito tempo nessa área e hoje eu não me vejo mais nessa área. Eu não quero mais trabalhar como social media. Na verdade, eu quero fazer isso aqui que eu estou fazendo: gravar conteúdo, criar os meus próprios conteúdos e não criar conteúdo para outras pessoas. Então, na mesma da hora, eu me fiz essa pergunta e aquela comparação, aquela paralisação, aquele sentimento que a gente fica dentro da gente foi por terra, porque eu vi que aquilo ali não me representava, não é uma coisa que eu quero viver. Gente, eu não quero ficar até 2 horas da manhã trabalhando, eu não quero fechar novos contratos. Na verdade, eu quero terminar com os contratos que eu tenho hoje para me poder viver do meu sonho, que é gravar vídeos aqui para esse canal. Então, toda vez hoje que eu me pego me comparando, porque isso acaba que é inevitável, eu volto para mim, para o que realmente eu quero construir. Porque cada pessoa sonha diferente, então a gente não precisa ficar se comparando. Outra coisa também que destruía muito a minha autoestima era a questão de eu ficar buscando a aprovação dos outros para tudo que eu ia fazer. Eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação. Era como se eu precisasse ganhar uma estrelinha para tudo que eu estava fazendo, para mostrar que tá tudo bem, que eu estava no caminho certo, que estava aprovado aquilo ali. Tipo isso, sabe? E esse negócio de você ficar buscando aprovação o tempo todo
ela mina com a sua energia e com a sua autenticidade. E o que acontece? Quando você para perguntar a opinião de outra pessoa, quase sempre você vai sair desanimado daquela ideia. Pelo menos era exatamente isso que acontecia comigo. Praticamente todas as vezes eu saía desanimada com aquela ideia e sem vontade de fazer o que eu realmente queria fazer. Porque acabava que a opinião do outro, ela pesava mais do que a minha própria vontade. Gente, isso é horrível. Isso mina com a nossa autoestima. Preciso confessar uma coisa pra você. Esse canal aqui, por exemplo, ele só existe porque eu parei de fazer isso. Eu parei de buscar a aprovação dos outros, a opinião dos outros. Eu simplesmente fiquei com vontade de criar um canal para me poder falar dessas coisas, mostrar a minha evolução. Eu simplesmente fui lá e fiz. Sem essa necessidade de aprovação emocional de outras pessoas para o que realmente eu quero fazer. Eu também tinha muito medo de não ser capaz, sabe? Eu tinha até mesmo coisas simples que eu ia fazer, eu tinha muito medo de falhar, eu tinha muito medo de decepcionar outra pessoa, eu tinha muito medo de não dar conta de fazer, eu tinha muito medo de não ser boa o suficiente para aquilo. Eu me apavorava quando alguém me pedia alguma coisa para fazer, porque eu tinha já muito medo de não ser capaz de fazer aquilo com excelência, de ser boa naquilo, sabe? Quando eu comecei a gravar vídeos aqui para esse canal, por exemplo, eu fiquei com muito medo de decepcionar vocês. É até engraçado falar isso, né, gente? Porque até então eu não tinha nenhuma audiência, mas eu já pensava nas pessoas que iriam chegar aqui nesse canal e que elas iriam ficar decepcionadas comigo. Olha o meu pensamento que eu tinha. Eu pensava que ninguém ia querer assistir os meus vídeos. Pra vocês terem noção, eu quase desisti antes mesmo de começar, com medo de não ser boa o suficiente aqui para vocês. Porque eu comecei a botar uma coisa na minha cabeça. Ninguém começa bom. Você precisa ser ruim primeiro. Se eu nunca começasse a gravar os primeiros vídeos aqui nesse canal, eu nunca vou conseguir chegar em vídeos melhores, em gravar vídeos melhores. Primeiro a gente começa. E a gente precisa ser ruim mesmo no começo para depois ficar bom. A gente não começa já logo perfeito, né? Eu confesso para vocês que eu já me sinto muito melhor gravando esse vídeo aqui do que o primeiro que eu gravei aqui no canal. Então, ou seja, as coisas estão evoluindo, as coisas estão melhorando. E eu resolvi gravar esse vídeo, inclusive, porque semana passada aconteceu uma coisa que me mostrou o quanto realmente eu estou melhorando, sabe? Melhorando também a minha autoestima. Antigamente, qualquer situação onde eu sentisse que alguém poderia estar julgando, até mesmo mentalmente, né, acabava comigo. Eu sentia ansiedade, me dava crise de ansiedade, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor de estômago, eu passava literalmente mal só de eu pensar que outra pessoa estaria me julgando na cabeça dela. E na semana passada aconteceu uma situação onde eu comecei a pensar coisas horríveis que outra pessoa poderia estar pensando de mim. Olha que coisa bizarra, né, a nossa cabeça. E na hora que eu me peguei pensando nisso, eu literalmente falei em voz alta para mim mesma: isso que você está pensando sobre você não é verdade. Essa pessoa não está pensando isso de você. E se ela tiver, não é verdade. Comecei a falar coisas boas pra mim mesma, sabe? E foi tão bom porque na mesma da hora eu já tava em paz com aquela situação, sabe? Parece que, sei lá, eu senti como se Deus tivesse tirado do meu coração e eu acreditei naquilo que eu mesma falei pra mim. Foi tão bom, porque antes eu ficava semanas remoendo aquilo, pensando no que o outro talvez está pensando sobre mim. Umas coisas assim, surreal, sabe, gente? E eu consegui dar o jogo. Isso pra mim foi realmente uma vitória na minha vida, sabe? Porque eu sei que isso faz a diferença na minha autoestima. E assim, eu ainda tô nesse processo de fortalecer a minha autoestima, né? A nossa autoestima, ela não muda assim do dia pra noite, é algo que a gente vem construindo de pouquinho em pouquinho, diariamente, para ela se fortalecer. Pra mim, a autoestima tem sido eu voltar pra mim mesma, sabe? Eu parar de me abandonar, parar de me autossabotar, de falar, pensar coisas horríveis de mim mesma, parar de viver a minha vida baseada na opinião dos outros. Então, se você também sente que vive se comparando, buscando validação dos outros, achando que você não é bom o suficiente, eu espero de verdade que esse vídeo te faça perceber que você, na verdade, só passou muito tempo olhando demais para o outro, olhando demais para
os vizinhos, né, digamos assim, pouco tempo olhando para si mesma. É isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like porque me ajuda muito, se inscreve aqui no canal. Eu quero continuar compartilhando um pouco da minha jornada aqui com vocês, tá certo? Beijo, até o próximo vídeo.